Continuando nosso livro, Nossa Suficiência em Cristo, capítulo 10, Batalha Espiritual. Quem está contra quem? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 11 e 12. O seguinte artigo apareceu certa vez no jornal Los Angeles Times. Sob a militante bandeira da batalha espiritual, um crescente número de evangélicos e líderes cristãos carismáticos têm preparado vastos ataques ao que eles chamam de poderes cósmicos das trevas. Fascinados com a noção de que Satanás comanda uma hierarquia de demônios territoriais, algumas agências missionárias e pastores de igrejas grandes estão criando estratégias para derrubar as fortalezas daqueles espíritos maus que supostamente controlam cidades e campos. Alguns proponentes desse recente movimento sustentam que reuniões de oração concentrada acabaram com a maldição do Triângulo das Bermudas, levaram à queda, no estado de Oregon, o guru do amor livre Bashiwal Sheri Rajneesh em 1987 e para as Olimpíadas de Verão em Los Angeles em 1984, produziram por 2 semanas um declínio na taxa de crimes, uma atmosfera amistosa e estradas desobstruídas. Este não é um enredo cinematográfico para uma versão religiosa de Os Caça-Fantasma 2. No entanto, o cenário que se desenrola diante de nós tem uma influência que resulta da ficção. O interesse na batalha espiritual se acentuou com 2 romances muito vendidos em livrarias evangélicas. Neste Mundo Tenebroso, de Frank Perrette, descreve a luta religiosa contra os espíritos territoriais mobilizados para dominar uma pequena cidade, e um segundo romance do próprio Perrette, que tem uma premissa similar. O professor do seminário Fuller C. Peter Wagner, que tem escrito extensivamente sobre este assunto, liderou uma reunião de cúpula sobre batalha espiritual no nível cósmico em Pasadena, com dúzias de homens e mulheres, incluindo um casal de texanos que lidera um grupo chamado Generais da Intercessão e um homem do estado de Oregon que dirige acampamentos de batalha espiritual. Em sua introdução, Wagner disse: o Espírito Santo está dizendo algo às igrejas através desses livros de Perrette, embora sejam ficção. Pessoas que jamais leriam nossos livros estão lendo aqueles. Um motivo de precaução, disse Wagner, é o perigo envolvido. Se você não sabe o que está fazendo e poucos têm a habilidade necessária, Satanás vai devorá-lo no café da manhã. Causa-me espanto o número de cristãos que são arrastados ao florescente movimento da batalha espiritual. Estou convencido de que ele representa uma doentia obsessão por Satanás e pelos poderes demoníacos. A julgar pela afluência, milhares de cristãos realmente creem que, se não comparecerem a um acampamento de batalha espiritual e não aprenderem alguma estratégia para combater demônios, Satanás vai lhes devorar no café da manhã. Isso é verdade? Existe alguma estratégia secreta para se aprender com os peritos a arte da batalha espiritual? Os cristãos precisam estudar técnicas místicas para confrontar e dar ordens às forças malignas, amarrando o diabo, derrubando as fortalezas de demônios territoriais e outros complexos estratagemas no combate metafísico? Estaremos sendo simplistas por pensar que a armadura descrita em Efésios 6 é suficiente para nos livrar de sermos devorados por Satanás no café da manhã? Absolutamente não. Uma das gloriosas verdades a respeito de nossa suficiência em Cristo é que já somos mais que vencedores na grande batalha espiritual cósmica. Romanos 8:37. Satanás já é um inimigo derrotado. Colossenses 2:15 e 1 Pedro 3:22. Com toda certeza, estamos envolvidos uma contínua luta contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Mas Cristo já é o vencedor desta guerra espiritual.
Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, não estava sugerindo que vissem seu conflito com os poderes das trevas como uma batalha cujo resultado ainda estava pendente. Ele estava dizendo aos efésios que precisavam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisavam ficar firmes, versículos 11 e 13, e usar a armadura espiritual, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, a fim de resistirem às ciladas do diabo. Deveriam lutar numa posição de vitória, não com medo que Satanás lhes devorasse no café da manhã. O apóstolo também não estava sugerindo que a igreja iniciasse confrontos com os principados e os poderes malignos. Não há necessidade de que os cristãos procurem engajar Satanás no combate. Em lugar algum na Escritura, somos encorajados a fazê-lo. Ao contrário, devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge e devora. 1 Pedro 5:8. Afinal, quem está contra quem? Visto que Satanás está nos perseguindo, como evitar que nos tornemos um café da manhã instantâneo? Certamente não é indo atrás de Satanás, caçando, tentando prendê-lo, dando-lhe ordens ou repreendendo com alguma palavra mágica. Simplesmente resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Por quê? Porque aquele que habita em cada crente é maior do que o diabo. 1 João 4:4. Todos os poderes do inferno sabem disso. Mateus 8:28 a 32. Uma prova da influência que o misticismo tem exercido sobre a Igreja está no fato de que um movimento tão obcecado com Satanás e seus domínios pudesse, de repente, tornar-se tão popular entre os crentes. Muitas das técnicas advogadas por esses supostos peritos em batalha espiritual não têm qualquer fundamento bíblico. São fruto do misticismo exagerado. Aqueles que as defendem falam como se tivessem grande autoridade, mas a verdade é que você não encontrará apoio bíblico para a maioria das técnicas que eles recomendam. Onde é que a Escritura indica, por exemplo, que os cristãos devem se reunir para guerrear em oração contra o crime e o congestionamento do tráfego ou para exorcizar fenômenos como o do Triângulo das Bermudas? Pior ainda, tal ensino de fato encoraja os cristãos a brincarem com assuntos demoníacos ou a viverem no medo e na superstição. Isso é exatamente contrário ao plano de Deus. Devemos nos equipar para a batalha espiritual, tornando-nos peritos na retidão, não concentrando nossos pensamentos e energias no inimigo, temendo seu poder. Filipenses 4:8, Romanos 16:19. Dizendo isto de outra maneira, nossa suficiência em Cristo nos torna aptos para a batalha. Os recursos espirituais que possuímos nele são suficientes para nos sustentar diante do inimigo, independentemente de quaisquer manobras que possamos aprender em algum seminário de batalha espiritual. Não lhe ignoramos os desígnios, 2 Coríntios 2:11. Nós temos um poder maior habitando em nós, 1 João 4:4. Temos a própria promessa feita por Deus da absoluta segurança em Cristo, Romanos 8:38 e 39. Vamos olhar com mais detalhes o que a Escritura ensina sobre a batalha espiritual.